Gente, vamos lá, hein? Todo dia aprendendo um pouco mais, né? E por falar em aprender, é muito bom a gente aprender, sabe por quê? Quando a gente aprende, a gente sabe lidar. O que causa o desconforto, às vezes, nas relações é a gente não saber lidar, é óbvio, né? A gente não nasce sabendo, mas a gente precisa aprender. É o que a gente faz aqui no Benção, né? E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito sério, gente. Presta bem atenção, olha só, nós vamos falar sobre a qualidade dos relacionamentos amorosos e como eles, é claro, impactam a nossa saúde mental. É óbvio, não tem como separar isso, né? E para isso eu recebo aqui a psicóloga Natália. Seja bem-vinda, Natália. Bom dia. Tudo bem? Obrigada. Seja bem-vinda. Bom, Natália, né? É verdade, a qualidade do relacionamento e como isso acontece, né? Impacta na nossa saúde mental. Sim, eu gosto de pensar que os relacionamentos são como se fossem uma base da casa da nossa saúde mental. Então, Tá. se eu tiro essa base, eu vou ter muita dificuldade de manter essa casa, né, sustentada. Então, é um dos principais pilares para a gente conseguir manter qualidade de vida, para eu conseguir manter pensamentos funcionais, para eu conseguir manter uma atividade física que seja, porque o relacionamento ele influencia até nisso, né? Então vamos dar um exemplo. Vamos falar aqui, então, relacionamento, né? Tá ali o casal, né? O namoro, né? Então a pessoa ela tá indo bem, então isso faz bem para a saúde mental dela, é isso que você está dizendo? Sim. A qualidade da minha parceria é proporcional à qualidade da minha saúde mental. Nossa! Então a gente pode ter uma base aí. Como que vai a sua saúde mental? A minha saúde mental vai de acordo com quem eu me relaciono. Com como eu cultivo as pessoas que estão à minha volta. Sim. Não só no contexto amoroso, mas no contexto familiar, né? No contexto das amizades e até no contexto do trabalho, né? Se a gente for parar pra pensar. Gente, seríssimo. Nossa, e o que é um relacionamento, então, que a gente pode dizer tóxico ou abusivo? O termo tóxico é um termo mais a gente chama de senso comum, que as pessoas falam, né, de forma geral. Na literatura, se a gente tiver estudantes, né, alguém na área, a gente busca no artigo relacionamento abusivo, que é o que a gente usa mais para definição. O relacionamento abusivo é aquele relacionamento em que existe mal-estar constante, existe maus tratos, existem tipos de abuso. A gente fala muito do abuso físico, do abuso sexual, mas a gente tem o abuso financeiro, por exemplo. Num casamento onde só uma pessoa detém o poder do dinheiro, a outra não tem noção de quanto gasta, de como gasta, isso é um tipo de abuso, tá? A gente tem o abuso tecnológico, que é muito comum hoje em dia, que é o abuso de fiscalizar redes sociais, fiscalizar curtidas, fiscalizar senha, até monitoramento de GPS, né? Aquela famosa foto do aqui e agora. Sei. Me manda onde você tá. Sei. Isso também pode se configurar como abuso. Quando você fala, né, que pode se considerar um termômetro, né? Minha saúde mental, como eu estou, como está o meu relacionamento, é como é o meu relacionamento. Isso diz muito sobre mim, né? Sim. Então, porque às vezes as pessoas, elas têm para elas que o problema do relacionamento sempre vai ser o outro, né? Então, é porque ele é assim, porque ela é assim. Mas, na verdade, está dizendo mais sobre mim. Dá um exemplo sobre isso. Sobre o meu senso de merecimento, né? Eu atendo muitas mulheres que ficam por muito tempo em relacionamentos abusivos porque uma das coisas que elas acreditam é que elas não merecem muito mais que aquilo. Ou que elas não vão encontrar homem muito melhor do que aquilo, falando no contexto amoroso. Sim. E eu gosto de falar que relação saudável é relação de reciprocidade. É via de mão dupla, de respeito, afeto e carinho. Então, se eu dou muito e não recebo quase nada, isso também é um indicativo de que as coisas não vão muito bem. E isso quer dizer o quê? Se eu estou me doando muito, está relacionado ao meu processo de identidade. De eu não me amar, às vezes, o suficiente para achar que a pessoa pode me amar pelo que eu sou e não necessariamente pelo que eu tenho que fazer o tempo inteiro para ela estar do meu lado. Olha isso. Então, vamos descer mais um degrau. Vamos então para aqueles que acham, porque tem essas pessoas que consideram, né, que não merecem. Então, se eu tenho esse senso, ou então esse parceiro, essa parceira que não é boa pra mim, mas é o que eu tenho, é o que eu mereço e tal. E quem não acha ainda que não merece ninguém,
né, que está sozinho. Então, se a gente está falando de saúde mental, o quanto o relacionamento faz bem para a saúde, e para quem acha que não tem ninguém, porque não vai conseguir. Tá. Se for no contexto amoroso, aquele ditado antes só que mal acompanhado, falando de saúde mental, ele serve um pouco. É mesmo? É. Por exemplo, se eu tô num quadro depressivo, se eu tô mal, às vezes eu tá sozinho, mas eu ter bons amigos, eu ter uma família bacana, eu ter outras fontes de apoio, é muito melhor do que eu ter uma relação disfuncional, uma relação destrutiva, amorosa. E o que a gente pode perceber, então, que essa relação está sendo destrutiva? Quais os sinais, quais os movimentos? Eu gosto muito de falar que o primeiro sinal é que você se sente sem voz na relação. Ah, é? Parece que você fala e a pessoa nunca entende o que você está escutando ou nunca respeita o que você está falando. Parece que tudo vira briga se você impõe realmente sua opinião, né? E chega uma hora que parece que até cansa e a pessoa fica passiva e o outro está sempre dominando a relação. Isso são 2 indicativos importantes. Um outro indicativo importante é o pisar em ovos. Sabe, ficar pensando no que eu vou falar, como eu vou falar. Parece que nunca é natural, nunca é fluido, nunca é autêntico. Tá sempre arquitetando ali a melhor forma para não irritar o outro, né? É o famoso pisar em ovos também, eu acho que esses 2 indicativos. Para não perder, né? Para não perder. Para não perder. E isso, como a gente já comentou, né, vai dizendo muito sobre nós, né? E aí precisa de um cuidado, de um olhar, né, Natália? Porque é muito comum, né? Eu acho que hoje em dia nós estamos encontrando muito mais pessoas fugindo dos relacionamentos, em não se relacionar, para não ter que enfrentar, talvez, os seus próprios problemas, Sim. né? Relacionamento é disponibilidade, né? E eu acho que a gente vê cada vez menos pessoas disponíveis a construir uma relação saudável, que é super possível. A gente está falando de relacionamento tóxico, né? Mas relações saudáveis também são possíveis. Mas é difícil, dá trabalho, eu tenho que estar disponível, né? Eu tenho que querer me relacionar ali. Os 2 lados, a via de mão dupla. Então, aí você fala uma coisa muito boa, porque as pessoas, elas esperam muito, né? Sim. Eu quero uma relação saudável, eu quero, estou disponível na idealização, Sim. né? Na fantasia. Eu estou disponível, mas não quer se movimentar para isso, né? E as pessoas hoje têm buscado muito a fórmula pronta da internet, né? A gente estava conversando aqui antes de começar a entrevista, né? O manual de como lidar com o meu homem, né? O manual de como conquistar um homem. E pode até trazer, né, um suporte ou outro, mas no dia a dia é outra história, é árduo, né? É um trabalho de construção. Até porque cada um é cada um, né? Uhum. E aí as relações, elas vão se entendendo dentro disso, né? E aí você fala assim, né? Você acabou de dizer algo muito interessante, né, Natália? Que é essa do não estar disponível para a relação. Eu posso entender, então, também que eu não estou disponível para a minha saúde mental? Posso. A gente pode entender que eu gosto de brincar que tem gente que reclama, mas não quer resolver aquilo que reclama, né? Bem isso. Reclama por reclamar. Não quer, pede mudança, mas não quer que nada mude. Então não adianta. Se eu peço mudança, eu tenho que entender que eu vou ter que mudar algumas características. Porque tipo do jeito que você acha? Por exemplo, eu reclamo que eu não tô gostando, sei lá, das minhas amizades. Tá. Vamos pegar outro tipo de relacionamento. Mas eu continuo com as mesmas amizades. Eu não me proponho a sair diferente com ninguém, eu não me proponho a conhecer uma colega do trabalho diferente, eu não me proponho a dar oi na rua que seja para outra pessoa, né? Eu não estou disposta, mas eu continuo reclamando das minhas amizades. Então, esse processo de mudança, ele tem que começar por mim. E se a gente pensar, né, a gente está falando, nós estamos em Setembro Amarelo, é o que o Bem-Estar da Manhã todos os dias alerta, né, falar sobre a saúde mental, cuidar da vida e principalmente no que a gente vai dizer, né, de suicídio. A gente vai mudar um pouquinho, né, o foco, mudando um pouquinho essa perspectiva. Um relacionamento pode ser um fator de proteção também nos casos de suicídio? Como funciona? Tá. Quando a pessoa começa a ter pensamentos suicidas, né, existe, eu acho importante falar, existe muitos fatores que levam uma pessoa a ter pensamentos suicidas, tá? Então, desde condições de psicopatologia, né, como uma depressão. A gente fala muito da depressão, mas, por exemplo, borderline e bipolaridade também são outros transtornos que estão, assim, com a taxa muito alta em relação ao suicídio, que a gente tem que olhar, que a gente tem que cuidar. Existem fatores hereditários,
né? Existem fatores ambientais ali de construção daquela pessoa, então tem muitas coisas que a gente tem que olhar. Quando eu entendo que essa pessoa está em sofrimento, essa pessoa ter rede de apoio é um dos principais aspectos para essa pessoa sair dessa condição. Essa pessoa ter com quem contar. Desde de profissionais técnicos, porque tem hora que esses profissionais técnicos, eles vão precisar estar ali, não tem como fugir deles, né? Quanto amizades, familiares que entendam a situação, né? E até o pilar da espiritualidade, que é um pilar super importante aí dentro também desse processo. Quando você diz assim, Natália, deixa bem claro, né? Como nós precisamos do outro, né? Sim. Né? Nós somos seres sociais, né? A gente fica... Desde que o mundo é mundo, né? Nós vivemos em comunidade. A gente desenvolveu esse senso de comunidade. Então, negar isso é ir para o caminho da dessaúde mental. A gente tem que aceitar que a gente precisa desse social. E entendendo e respeitando que tem pessoas que precisam mais e outras menos. Mas que todo mundo vai precisar de certa forma. E sem exageros, tá, gente? Com muito bom senso. Não é assim, eu moro sozinho, queria morar no meio lá no mato, sem ninguém. Às vezes dá vontade mesmo, né? Dá uma um dia ou outro, mas vai ter que voltar. Um dia, né? Acho que até muito, assim, umas horas, assim, dar uma sumida é ótimo. Mas não dá, né? E a gente precisa mesmo se relacionar. E é isso que nos mantém vivo, é orgânica, né? Essa relação, então a gente depende disso. Que coisa boa a gente saber, né? É preciso saber, né? E é claro, também nem demais, né? Tem gente que acha... Quando a gente percebe, né? A pessoa fala assim, nossa, tá faltando gente na minha vida, né? Sim. Já é algo indicativo aí, né? E tem uma pesquisa muito interessante sobre generosidade, que fala que, às vezes, só da gente ser generoso com o outro, aquele calorzinho que dá no coração... já faz toda uma diferenciação, já modifica o nosso dia e já dá esse senso de comunidade, né? É verdade, Natália. Porque não é só o esperar, mas é o fazer. Sim. Na verdade, causa mais do que receber, né? Sim. Não é só isso, né, que vai mudar a vida de ninguém, mas é o que a gente estava falando de construção, são as pequenas coisas e isso, em conjunto com outras, vai fazer muita diferença. Ai, que legal. Que haja muito amor nos relacionamentos, entrega, disponibilidade. Eu acho que essa palavra é tudo, né? A disponibilidade, ela vem com tudo, né? Ela vem com tudo. Aí, tá bom, gente? Tá vendo a dica? Não é dica, a orientação para você poder levar aí para sua vida no dia de hoje. E poder se perguntar, né? Como está o meu relacionamento? Como anda o meu relacionamento com as pessoas e com o meu par amoroso? Como está essa relação? Natália, quero agradecer. Obrigada. O bate-papo foi muito bom te conhecer. Obrigada. Ter você aqui. Obrigadão. Eu agradeço o programa, agradeço a campanha. Eu acho que é super importante vocês abrirem espaço e eu estou à disposição. Ai, que ótimo. Sim, falamos sobre saúde mental porque é preciso, é sinal de vida.